Vamos focar agora na descrição da parede dos vasos dos capilares sanguíneos, que são os vasos de troca especificamente. Representado nessa secção histológica, na ponta das setas, nós vemos algumas secções transversais dos vasos sanguíneos dos capilares especificamente. Então, comparem o diâmetro desses capilares sanguíneos com o diâmetro de uma veia, com o diâmetro de uma pequena artéria. Percebam a espessura da parede das artérias, das veias, comparado aos capilares sanguíneos. Vejam então que a parede é muito delgada nos capilares sanguíneos, formada especificamente por uma camada única de células endoteliais. Lembrem então que as células endoteliais revestem todos os vasos sanguíneos, arteriais, venosos e também os capilares sanguíneos. E essas células endoteliais, elas podem ser contínuas, associadas firmemente umas às outras, ou seja, não permitindo poro, passagem, aqui a formação de poros entre elas. E externamente a esse epitélio simples pavimentoso, nós temos uma camada de lâmina basal. Então, basicamente, a parede dos capilares sanguíneos são as células endoteliais mais a lâmina basal. Alguns capilares ainda apresentam os pericitos, que são células de suporte, que estão associadas, então, externamente à lâmina basal. Nós vamos ver daqui a pouco a função, então, dessas células pericito. Os capilares, eles podem ser classificados em 4 subtipos. Capilares contínuos, capilares fenestrados com diafragma, capilares fenestrados sem diafragma ou capilares descontínuos. Essa classificação está de acordo com a continuidade ou não das células endoteliais e a continuidade ou não da lâmina basal. Os capilares contínuos, eles são característicos pelas junções de oclusão. Então, vejam que as células endoteliais, elas estão unidas umas às outras por junções de oclusão, não permitindo a passagem de conteúdo paracelular. O que significa isso? Não tem a formação de poros entre as células do endotélio. Como é feito o transporte, então? Por meio de vesículas ou por meio de um processo de difusão diretamente, então, pelas células endoteliais. É necessário que ocorra a passagem por dentro das células endoteliais para que ocorra, então, o processo de passagem de dentro do vaso para fora do vaso ou de fora do vaso para dentro. Vejam que, além das células endoteliais, a lâmina basal também é contínua, por isso capilares contínuos. Esses tipos de capilares estão presentes no tecido muscular, no tecido nervoso, conjuntivo, representados especificamente nessa secção histológica. Percebam então aqui que essa letra C está apontando diversos capilares. Vejam nesse capilar aqui que nós podemos observar o núcleo de uma célula endotelial bem pavimentoso. Nessa secção histológica, nós temos, então, um músculo cardíaco, do coração humano, em uma secção transversal, então, dessas fibras musculares. E observamos diversos capilares sanguíneos entre as células musculares. Os capilares fenestrados, então, eles podem ser classificados com diafragma ou sem diafragma. Observe, então, nessa estrutura esquemática, vejam que as células endoteliais, elas apresentam pequenos poros, pequenas fenestras. Essas fenestras podem apresentar, então, diafragma, como demonstrado aqui. O que seria esse diafragma? Uma membrana bem fina que delimita, então, o meio interno do meio externo do capilar. Outros capilares sem o diafragma não apresentam, então, essa membrana, permitindo uma passagem livre do meio interno para o meio externo. Então, demonstrado aqui nessa eletromicrografia, vejam que nós temos a célula e os diafragmas, então, representados aqui nas pontas da célula. Esses capilares, eles são muito mais permeáveis. Então, eles estão presentes nos túbulos renais, no intestino, permitindo a absorção do conteúdo do intestino para os vasos sanguíneos, nas glândulas endócrinas, no plexo coroide. Especialmente, então, esses sem diafragmas estão localizados nas células glomerulares, nas estruturas glomerulares renais,
permitindo então o processo de filtração do sangue para a formação do filtrado. Observem que os capilares fenestrados, eles são assim classificados porque as células endoteliais apresentam essas fenestras, porém a lâmina basal, ela é contínua, ela não apresenta fenestrações. E os capilares sinusoides, ou também conhecidos como capilares descontínuos, apresentam os poros nas células endoteliais, então essas estruturas, as fenestras, porém não apresentam diafragma, e a lâmina basal, ela também é descontínua. Então vejam aqui nessa eletromicrografia, essas fendas permitindo a passagem intensa de conteúdo para o interior do vaso e do interior do vaso para o interstício. Caracteristicamente, esses capilares sinusoides estão presentes no tecido hepático, como na medula óssea e também em órgãos linfóides, permitindo então essa troca intensa de conteúdo. Aqui nessa secção histológica de fígado, do tecido hepático, nós podemos perceber toda essa região mais clara, representada aqui pelo asterisco, como sendo esses capilares sinusoides. Vejam que esses capilares, eles apresentam um calibre maior, né, diferente dos capilares que nós vimos anterior, aqui representado nessa secção histológica, né, de músculo cardíaco. Vejam então que o calibre é muito maior e que a luz é completamente tortuosa. Aqui novamente, então, representado alguns capilares nessas secções histológicas apontados pela seta vermelha. Percebam, então, as células pavimentosas endoteliais revestindo esses capilares e a lâmina basal. E aqui representado pela seta verde, o pericito, então, associado a um capilar. Deixei algumas características estruturais e funcionais dos capilares, peço que vocês leiam, e vou comentar com vocês essas características no nosso momento síncrono. Então, falando um pouco sobre o pericito. Vejam nessa representação esquemática que as células pericito estão envolvendo os capilares. Então, apresentam projeções, né, do seu citoplasma envolvendo essas células. Onde estão localizados os pericitos? Tanto nos capilares como nas vênulas, tá? Envolvendo a parede dessa microvasculatura. Qual a função? Tem a capacidade de regular o fluxo sanguíneo, então, quando estimulado, essas projeções podem se encurtar ou se expandir, movimentando-se, então, dessa forma, alterando o fluxo sanguíneo nos vasos. E, além disso, são considerados células que podem se diferenciar em células musculares lisas, fibroblastos, além de células endoteliais. Então, a depender do estímulo que essas células pericito vão receber, elas podem se diferenciar e migrar para diferentes regiões. Então, além desse suporte, elas podem se diferenciar, favorecendo, então, a organização e o estruturamento da parede desses vasos. Aqui nós temos uma secção longitudinal de um capilar. Vejam aqui representado o endotélio, né, o núcleo das células endoteliais, a luz do vaso, o tecido conjuntivo externamente, e então representado nessa região aqui nós conseguimos ver, por exemplo, o pericito, o núcleo é mais denso, né, o núcleo é maior, menos pavimentoso, e as células, então, aqui pavimentosas do endotélio. E dando foco, então, nos vasos venosos. Lembrem que esses vasos são os vasos de complacência e não de resistência. Então, após os capilares, nós temos as vênulas pós-capilares. Percebam que esses vasos também apresentam uma estrutura muito delgada. Então, uma parede de uma única camada de células endoteliais, pavimentosas, simples. Dessa forma, estão sobre uma lâmina basal e também apresentam o pericito. Essa região, essas vênulas pós-capilares, também permitem a intensa troca entre o interior do vaso e o interstício. Nas vênulas pós-capilares também ocorre o processo de diapedese, que nada mais é do que a passagem, então, de células do sistema imunológico que estão na corrente sanguínea para o interstício. De que maneira que a diapedese ocorre? Algumas substâncias, como por exemplo a histamina, existem outras substâncias que podem atuar sobre as células endoteliais, permitindo então o espaçamento entre essas células endoteliais, facilitando esse processo de diapedese. Na sequência dos vasos venosos, nós temos então as vênulas,
que são estruturas um pouco maiores, um pouco mais calibrosas do que as vênulas pós-capilares. Apresentam as células endoteliais, uma lâmina basal, pode conter uma ínfima quantidade, então, aqui de tecido conjuntivo subendotelial, a ausência ou a presença de musculatura lisa formando a túnica média. Vejam, nessas vênulas nós já podemos encontrar algumas células musculares lisas formando, então, essa camada da túnica média, porém, em pequenas proporções. Aqui nessa secção histológica, nós conseguimos ver, então, uma vênula sendo representada com uma fina camadinha de células musculares lisas que se coram mais intensamente. Vejam, então, que é extremamente delgado, né, essa camada muscular. E o tecido conjuntivo mais espesso formando a adventícia, que é a proporção maior, né, que apresenta, então, uma camada mais espessa, sendo a túnica adventícia, que se mistura junto com o tecido conjuntivo aqui intersticial. Gradualmente, então, os vasos venosos vão tomando uma proporção maior, um calibre maior, e nós temos a formação, então, das veias de pequeno, médio e grande calibre. Nessas veias de pequeno, médio e grande calibre, já ocorre a presença, então, dessas estruturas que nós chamamos de válvulas. Essas válvulas, elas auxiliam no fluxo sanguíneo e evitam, então, a passagem retrógrada do fluxo sanguíneo. Vejam que o sangue ele precisa subir em direção ao coração contra a gravidade. Então, o processo que a musculatura favorece, então, esse fluxo de retorno do sangue pelos vasos venosos e as válvulas permitem, então, que esse sangue continue de forma unidirecional e não retorne quando a musculatura subjacente aos vasos relaxe. Aqui, então, está presente uma secção histológica de uma veia de pequeno calibre. Então, nós conseguimos observar já a parede dessa veia com uma estrutura um pouco maior, um pouco mais espessa, e essas dobras da túnica íntima, formando, então, as válvulas. Nos vasos venosos de pequeno e médio calibre, nós vemos já uma túnica íntima, um pouco mais desenvolvida, uma túnica média já presente, então, com algumas células musculares lisas, mais desenvolvida do que as vênulas, e especialmente a túnica adventícia, bem prevalente. Então, aqui a estrutura especificamente das túnicas, que formam, então, os vasos venosos de pequeno e médio calibre. Lembrando, então, a presença das válvulas, que são dobras, né, em direção à luz da túnica íntima. Isso significa que as válvulas elas são recobertas por células endoteliais. E os vasos, então, de grande calibre, esses vasos venosos, as veias de maior calibre, observem que na túnica adventícia nós podemos perceber, então, aqui na secção histológica, a presença da musculatura lisa na disposição, então, longitudinal. Então, vejam que nós temos uma túnica íntima, uma túnica média, que é pouco desenvolvida, e, então, na túnica adventícia, bem desenvolvida, tecido conjuntivo e, especialmente, a deposição, então, dessa musculatura lisa, né, de feixes musculares lisos, longitudinal. Então, a estrutura cardíaca. Embora o coração não seja parte, então, do sistema de vaso, ele funciona como aquela bomba mecânica, né, uma bomba muscular que permite o fluxo sanguíneo. Então, nós observamos que a parede cardíaca, tanto atrial quanto ventricular, apresenta essa estrutura. O endocárdio, que é a primeira camada em contato com o sangue, o miocárdio, que é a parede mais espessa, então, representando realmente as células de contração, e o epicárdio, a última camada revestindo, então, externamente o miocárdio. Nós conseguimos observar aqui o endocárdio, células endoteliais pavimentosas. Então, vejam que essas células endoteliais, além de revestir os vasos sanguíneos, independente de qual secção do vaso, também reveste o interior das câmaras cardíacas, tanto o átrio como os ventrículos. Apresenta uma lâmina basal, tecido conjuntivo, aqui denso, e também uma musculatura lisa, além das fibras de Purkinje. O que são as fibras de Purkinje? São células musculares cardíacas especializadas, capazes de conduzir em alta velocidade o impulso elétrico cardíaco. Então, aqui representado o endocárdio,
nessa secção histológica, essa primeira camada aqui, nós temos o endotélio, o tecido conjuntivo, né, logo embaixo do endotélio. Lembrem que entre o endotélio e o tecido conjuntivo nós temos a lâmina basal, a presença de algumas células musculares lisas nessa proporção, e aqui esse FP significa então fibras de Purkinje, que são células musculares cardíacas especializadas na condução então do impulso elétrico. Posteriormente nós temos o músculo cardíaco, formando especificamente aqui a região do miocárdio. Essa representação, esse quadrado, representa então esse pequeno segmento aqui de uma porção da parede cardíaca. Aqui nessa secção histológica nós conseguimos ver então um pouco melhor, né, o endocárdio, as células endoteliais, o tecido conjuntivo aqui embaixo, né, dessas células endoteliais, e especificamente essa região que nós vemos aqui bem delimitada, que são as células de Purkinje, as fibras de Purkinje, que conduzem rapidamente os sinais elétricos através dos ventrículos cardíacos. E aqui, representado em vermelho, em aumento maior, nós podemos observar então o miocárdio especificamente, com as fibras musculares cardíacas, que efetivamente ao se contrair promovem então esse aumento de pressão nos ventrículos e a ejeção do sangue para os vasos. Percebam que na ponta dessas setas, essas estruturas mais coladas nós chamamos de discos intercalares. Esses discos intercalares permitem a comunicação entre uma célula e outra através de sinapses elétricas, a passagem rapidamente do impulso elétrico de uma célula para a célula subjacente, o que faz com que o coração seja estimulado rapidamente, todas as suas células funcionando como um sincício. O que significa um sincício? Uma contração quase que simultânea de todas as células atriais e, posteriormente, a contração quase que simultânea de todas as células ventriculares. Passamos, então, para a parte final dessa aula, enfatizando os vasos linfáticos. Lembrem que os vasos linfáticos, então, captam todo o líquido que vai se acumulando no interstício para dentro dos vasos linfáticos e, gradualmente, então, esse líquido é devolvido para a circulação venosa. Nessa secção histológica, eu tenho a representação de um vaso arterial, um vaso venoso e um vaso linfático. Percebam que os vasos linfáticos são muito similares na sua estrutura com os vasos venosos. Isso torna um pouco difícil a identificação dos vasos linfáticos a um primeiro olhar. No entanto, quando nós caracterizamos esses vasos linfáticos, fica mais fácil distinguir então. Então, os vasos linfáticos, eles fazem parte do sistema circulatório, né, em função de que estão captando esse líquido que vai se acumulando no interstício. Além disso, fazem parte do sistema de defesa. Muitas células de defesa passam, então, pelos vasos linfáticos, alcançando os linfonodos e circulando entre o tecido conjuntivo e o tecido, então, sanguíneo. A parede desses vasos linfáticos é formada também por túnicas, porém essas túnicas não apresentam diferenciação entre elas tão evidente quanto nos vasos arteriais ou vasos venosos. É interessante entender, então, que as células mais internas também são células endoteliais, então o revestimento dos vasos linfáticos é feito por células endoteliais, como aqui representado. E percebam que essas células endoteliais dos vasos linfáticos, elas têm as suas extremidades sobrepostas, tá? Porém, elas não estão associadas, né, por junções. O que permite, então, que quando há acúmulo de líquido no interstício, essa pressão do líquido exercida sobre essas extremidades faça com que as extremidades, então, dessas células endoteliais se dobrem e ocorra o fluxo do interstício, do líquido no interstício para dentro dos vasos linfáticos. Então, essa pressão exercida no tecido faz com que ocorra esse fluxo para dentro dos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos são, então, os vasos mais delgados do sistema linfático. Gradualmente, esses capilares vão tomando uma proporção maior, formando, então, os vasos linfáticos, que têm uma parede um pouco mais espessa, que também vai tomando uma proporção, um calibre maior, e gradualmente formando os ductos linfáticos, que têm, então, um maior calibre entre todos os segmentos linfáticos. E esses ductos linfáticos, eles desembocam, então,
nas veias subclávicas e jugular, liberando todo o conteúdo que foi captado do interstício para a circulação venosa novamente. Uma condição importante, né, na diferenciação das veias, especificamente dos vasos linfáticos, vênulas e vasos linfáticos, de modo geral, é a ausência de eritrócitos na luz do vaso. Então, nos vasos linfáticos, quando apresenta conteúdo, nós observamos a coloração da linfa, porém ela é ausente especificamente dessas células vermelhas, né, os eritrócitos. Aqui novamente duas secções histológicas demonstrando vasos linfáticos. Observem a parede extremamente delgada desses vasos linfáticos e a presença então também das válvulas. Os vasos linfáticos apresentam um número muito maior de válvulas do que os vasos venosos. Aqui nessa representação, duas secções histológicas com colorações diferentes, demonstrando aqui um vaso linfático de maior calibre. Observe então que a parede já é um pouco mais espessa, a presença das válvulas, o conteúdo no interior do vaso, então a linfa. Percebam que não existem então eritrócitos, né, formando a linfa. O que nós temos é um líquido que pode apresentar então proporções maiores ou menores de proteína e algumas células do sistema imunológico, porém eritrócitos não estão presentes. Na secção aqui ao lado, nós observamos também um vaso linfático, num corte, né, longitudinal, e a ênfase aqui para as válvulas. Muito bem, então eu encerro aqui esse conteúdo teórico, e durante o nosso momento síncrono eu vou trazer várias secções histológicas, né, para que a gente possa, então, em conjunto, classificar os tipos de vaso e caracterizar, então, tanto as túnicas, né, como os vasos de modo geral. Sendo assim possível aplicar todo esse conteúdo teórico na identificação das secções histológicas.